Olá, você que está prestes a assistir à mesa de debates de hoje. Você sabe que o nosso programa é feito todos os dias com muito carinho para você. Então já te convido para curtir o nosso vídeo, compartilhar os nossos programas nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. A gente volta a conversar sobre a reforma da Previdência. A proposta está temporariamente embargada no Congresso e pode voltar a ser discutida na segunda semana do mês que vem. Paula, você já esteve aqui recentemente para elucidar um pouco para a gente sobre as questões dessa nova proposta da reforma da Previdência, só que a gente não teve muito tempo, porque é um assunto muito complexo. Eu queria que a gente começasse falando sobre as modalidades agora dessa nova proposta. Perfeitamente. Boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigada por trazer-me aqui de volta. O que ocorre, né? A Previdência Social ela é composta por uma gama, né, do que nós chamamos no direito previdenciário de benefícios advindos da contribuição das pessoas. Então, tem o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, nós temos a aposentadoria por invalidez advinda de uma doença que deixa a pessoa incapaz de voltar ao mercado de trabalho, né? Inclusive muito pertinente a presença da representante das CONSA e pessoas acometidas de câncer, né? E que tem uma redução na sua capacidade laborativa. E nós temos aquelas pessoas que têm aposentadoria por idade e, no outro ponto, o benefício de amparo social ao idoso ou ao deficiente, que esse não há necessidade da contribuição, porque é de caráter mais assistencialista do governo. Então, essa gama de benefícios tem uma mudança drástica em relação aí à proposta de nova Previdência, que é como o governo está tratando e está divulgando a proposta da reforma previdenciária, né? O que ocorre, por exemplo, no Brasil hoje, só existe um único benefício de aposentadoria que leva em consideração a idade, que é a aposentadoria por idade, que obriga a que o segurado, né, o cidadão trabalhador brasileiro, tenha 15 anos de contribuição, 180 contribuições mensais, né, e cumule isso com 60 anos de idade para as mulheres e 65 anos de idade para os homens. Esse é a única modalidade de aposentadoria que exige uma idade. Só que a proposta da nova Previdência quer mudar isso. Eu acho que uma das mudanças mais drásticas é essa. Por quê? Nós temos até hoje, né, que a proposta ainda não foi aprovada, então hoje, se você quiser se aposentar, se você for ao INSS ou procurar um profissional habilitado para tal e quiser se aposentar, falar, olha, eu tenho 35 anos de tempo de contribuição, mas eu tenho 50 anos de idade, 55 anos de idade, o profissional ou o servidor da administração pública vai dizer, tudo bem, você pode se aposentar porque você preencheu o tempo mínimo de contribuição exigido, e aí você vai ter um benefício calculado, né, o valor do seu valor, da sua aposentadoria, será apurado a partir da aplicação do fator previdenciário, ou se não tiver fator previdenciário, a tal da regra de pontos, que inclusive foi muito debatida no final do ano passado, né, porque a tabela virou de 85,95 para 86,96, né, mulheres e homens respectivamente. Então tudo bem, significa que a pessoa poderia se aposentar pelo simples tempo de contribuição. Agora isso não vai poder. Caso a reforma seja aprovada da forma que está, a pessoa terá que adquirir, juntamente com o tempo de serviço, uma idade mínima. O que atrapalha um pouco o cidadão brasileiro, porque nós ainda somos uma população que as pessoas mais simples saem para o mercado de trabalho muito jovens. Então você consegue preencher o tempo de contribuição, mas muitas vezes ainda distante dessa idade mínima que o governo quer colocar, que é de 62 anos para as mulheres e de 65 para os homens. E aí a aposentadoria única e exclusivamente amparada no tempo de contribuição desapareceria. E tem as regras de transição para as pessoas que já estão no mercado de trabalho, um intervalo aí de 12 anos de adaptação que está prevista na reforma e que as pessoas têm que verificar quanto tempo de serviço ela tem para saber se ela vai ter que pagar um pedágio ou se é o momento até de adiantar esse pedido de aposentadoria e já se precaver, não esperar a aprovação da reforma. Até porque existe a questão dos direitos adquiridos, certo? Caso a pessoa consiga se aposentar antes que a reforma se efetive, ela ainda se enquadra
a reforma passada. Sim, com certeza, né? Qualquer pedido que for feito antes da aprovação da reforma, né? Quando você entra com pedido no INSS da sua aposentadoria, você fixa a data do seu benefício. É o dia do requerimento administrativo. Então, se esse dia for antes da reforma, você não precisa se preocupar com as novas regras. Só que a gente não pode massificar para o telespectador que é só ir lá correr e pedir a aposentadoria. Ele tem que ver o planejamento previdenciário, se ele tem o tempo, se ele preenche, se de repente para ele não seria mais interessante alguma das propostas contidas na reforma da nova Previdência, porque é necessário que ele averigue. Porque senão o INSS não faz mais o serviço de contagem. Então você não pode chegar lá e falar assim, eu quero ver quanto tempo que eu tenho. Isso não pode. Então o que acontece? As pessoas ficam fazendo pedidos de benefícios previdenciários que elas não têm tempo. Isso deixa o sistema extremamente sobrecarregado. Depois elas voltam com a negativa do INSS, aí elas falam assim, o sistema é inoperante. Não, mas você só vai pedir o benefício se você preencher os requisitos. No nosso último encontro, né, que a doutora esteve presente conosco, nós falamos muito do aspecto econômico, né? Então seria um pouco precoce falar um pouco do texto técnico, uma vez que esse texto técnico nem passou pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Então não tem nenhuma emenda, não teve nenhuma avaliação dos parlamentares. Se não me engano, essa CCJ, na data de hoje, ainda nem foi constituída. Né? Não, só depois do Carnaval. Só na segunda semana de março que está a previsão. Né? Então, assim, há uma expectativa sobre esse ajustamento técnico, mas há uma questão política ideológica ali, tensionada pelo aspecto de campanha, que está norteando essa tomada de decisão ou não. Principalmente porque o governo hoje ele é composto ali por uma ala militar, e a questão da segurança pública, da área militar, por serem carreiras de Estado, elas teriam uma prerrogativa diferente de tributação. Além disso, os produtores rurais, né, e os professores parece que são os três grandes entraves dessa discussão política, né? Além do que a gente sabe que sempre o fisiologismo partidário que sempre imperou nas mesas de negociação, mas isso faz parte da política, a gente não tem que criminalizar a política. A minha pergunta se faz a seguinte: o presidente, né, ele entrou em campo, ele foi pessoalmente entregar a proposta, né, na Câmara, né? Esse lobby que o presidente tem em relação ao apoio popular, que o conduziu ao cargo, né, ele será importante para convencer a população de que essa reforma é realmente imprescindível? Olha só, alguns pontos que você colocou merecem destaque, porque, por exemplo, ele incutiu no texto da nova Previdência, né, como ele assim está chamando, a questão dos professores. E eu acho que seria interessante também as pessoas saberem que os professores sairiam muito penalizados por essa proposta que foi apresentada, porque ele também fixa para eles idade mínima, coisa que também não tinha, e ele fixa um maior tempo de necessidade de contribuir, né? Então isso também prejudicaria muito. Em relação a especificamente o que você falou, né, a importância, o peso político da figura do nosso presidente Bolsonaro, realmente tem um peso político muito forte, porque as pessoas votaram nele acreditando na mudança. Eu acho que ele representava muito essa expectativa de mudança e alguém que rompesse com a velha política, né? Com essa forma de política de arranjos, né? de combinações. Então, eu acredito que ele faça, sim, um peso político muito forte, porque ele vem trazendo aí essas reformas estruturais do Estado. Mas a pergunta fica no ar ainda. Essa reforma, de fato, ela é imprescindível? A Previdência está realmente com esse déficit tende a conduzir do aspecto econômico a uma situação economicamente insustentável? Não, olha, é uma pergunta difícil de se responder, é uma pergunta muito abrangente e muito difícil. Lógico, né, nós estudamos o direito previdenciário como todas as áreas, né, não só do direito da medicina, da vida em geral, você estuda o seu setor, né, eu não tenho uma visão de macroeconomia como ele agora, né, conversando com o ministro da Fazenda e vendo as contas públicas de uma maneira que nós, cidadãos, nem conseguimos entender muitas vezes, né, mas eu acredito assim, algumas reformas são necessárias. Talvez trabalhar, assim, a mudança de alíquotas, por exemplo, das alíquotas de contribuição, eu acredito que poderia, sim, ser uma saída viável. Eu acredito que talvez algum período, né, alguma modalidade de aposentadoria a partir da implicação de uma idade mínima. A própria regra de pontos já trazia isso, você somar idade mais tempo de contribuição para poder obter um benefício. Então, já era uma mudança no viés mesmo da Previdência Social, mas dizer para você que a reforma da Previdência vai
resolver o problema do déficit fiscal no Brasil, isso não vai resolver. Porque a maior dívida brasileira não é a Previdência Social, a maior dívida brasileira é a dívida pública, que já está na casa dos trilhões, que o governo paga milhões de juros todos os meses e não chega nem mesmo a chegar no valor nuclear da dívida. Só para reforçar o que vocês estão dizendo aqui, a CPI da Previdência Social, encerrada em 2017, pelo senador Hélio José, ela foi encerrada e mostrou que a reforma ela não fazia sentido. É porque o que está acontecendo? Isso tem que se deixar claro para a população para eles entenderem. Hoje a Previdência Social ela paga a praticamente 982 mil funcionários públicos e militares e ela paga 27 milhões de aposentados. Esse é um número correto. Aí você começa a pegar a média, porque isso tudo está dentro do saco da Previdência Social, né? E sem falar a DRU, que a DRU são 30% das receitas que ele pode tirar lá e pagar. Inclusive ele usou parte da DRU para pagar o déficit de 46 bilhões do setor público, mais os militares. Então, o que está acontecendo? Aí você pega assim, você pega a média de aposentadoria que hoje o INPS paga. Você pega lá o Poder Executivo, 7.620. Aí você pega o Poder Judiciário. A média salarial de inativos são 22 mil. O Poder Legislativo, 28. Aí você vai para o pessoal que está no INPS, ela cai para 1.287. Então, segundo os senadores apuraram, o INPS, pelo artigo 41 ou 14 da Constituição, você tem que separar a Previdência Social do setor público e militares. Se você fizer isso, os próprios auditores fiscais, da Associação Nacional dos Auditores Fiscais, falaram que existe superávit na Previdência. Então, primeiro tem que esclarecer o conceito, porque eles estão trabalhando contabilidade, né? E sem levar muito a sério, porque do jeito que a televisão está colocando, a nova Previdência. Quando fala em nova Previdência, parece que foi aprovado. Mas eu gostaria, só estou fazendo isso aí para mostrar que existe uma desinformação muito grande. A CPI falou que tem 477 bilhões de pessoas inadimplentes, pessoas jurídicas inadimplentes com a Previdência Social. Só que eles não são cobrados porque são os maiores investidores na própria mídia, então fica complicado. Mas eu vou partir por exemplo prático. Imagine que eu tenho 18 anos e que eu seja um motorista de caminhão que tenha trabalhado 20 anos com um ambiente insalubre, tá certo? E por trabalhar 20 anos eu tenho um plusinho no tempo, não tem? Até 1998 Sim. Tem o entendimento de que Sim. tem enquadramento profissional e depois disso tem que provar a Tudo bem. exposição a agentes nocivos. Então vamos colocar que eu tenha 6 anos, eu passei para 26, tudo bem. Aí chegar quando eu tiver 40 anos de contribuição, teoricamente eu sairia com 100% de benefício, não é isso? Sim. Mas se eu tenho 18, quando eu tiver 40 anos de contribuição, eu vou estar com 58 anos. Eu terei que trabalhar mais com o tempo. Bom, o que acontece? Eu acredito que a longo prazo, né, a reforma vai sofrer esses ajustes. Não, mas nessa hoje questão. eu teria que trabalhar mais quantos anos? Hoje, nesse momento... Não, se fosse aprovado o texto do jeito que está. Pois é, então, do jeito que está, você cairia na regra de transição. Você está no mercado de trabalho, você pagaria um pedágio do tempo de contribuição para que você pudesse se aposentar. Só que você vai ter que esperar chegar em 65 anos, que é a idade mínima. Agora vem a segunda pergunta. Quem vai contratar um motorista com 65 anos porque se eu interromper o meu período de contribuição nesse período, se eu ficar desempregado, eu tenho que fazer uma contribuição avulsa, porque senão vai complicar totalmente o meu desenho previdenciário. Então, na realidade, teoricamente, talvez nem com 65 anos eu consiga aposentar. Se você não fechar o tempo de contribuição. Olha Ele vai fixar exatamente isso, idade mínima e tempo mínimo de contribuição. Mesmo que você alcance o tempo de contribuição, se você não tiver a idade, você não aposenta. E vice-versa. O grande problema é que a gente tem que fugir um pouco, a gente está formando opinião, tem que fugir um pouco da conjectura, né, para não tentar estruturar isso para favorecer. Um dos grandes quesitos aí que estão nas mesas de discussões é a questão de que para haver uma reforma da Previdência, eu tenho que fazer por emenda constitucional, isso exige 3/5, né, do Congresso Nacional aprovando. Alguns destaques foram feitos colocando como regime de lei suplementar, né, ou lei complementar, me corrija se eu estiver errado. Por exemplo, a aposentadoria dos militares dos agentes de segurança, que exigiriam um quórum menor para aprovação. Para quem está nos assistindo, para entender qual é esse meandro, né, qual é o perigo que incorre desses destaques sendo feito por leis complementares, né, ao passo que a grande discussão, a discussão macro, ela tem que ser feita em relação à emenda constitucional?
O perigo é que o governo realmente exerça sua força de popularidade e acabe fazendo rearranjos políticos, e essas leis que têm grande impacto no direito social sejam mudadas com um quórum bem menor nas câmaras legislativas. Eu acho que esse é o maior problema. Em relação à previdência dos militares e de carreiras militares, como as polícias estaduais e o Corpo de Bombeiros, essa provavelmente teria mesmo que ser discutida em apartado, porque, como mesmo o doutor disse, não é o mesmo regime de previdência social, não é a mesma base contributiva, não deveria sair do mesmo fundo e não deveria justificar a reforma no regime geral. Deveriam ser pontos diferentes. Como ficam as pensões, doutora, a partir desse novo texto? Pois é, a pensão por morte do regime geral ficaria, em 50% para cada núcleo familiar, podendo-se acrescer mais 10% a cada dependente, que o falecido deixar. E as pensões também do serviço público ficariam assim. É a mesma forma de cálculo, O benefício seria calculado como se o cidadão vivo estivesse, só que, como ele deixa pensionista, ficaria 50% para cônjuge ou companheira, mais 10% para os filhos menores de 21 anos, e esses 10% iriam se cessando a partir da maioridade desses filhos. Logicamente, ressalvados os casos de invalidez, que aí essa pessoa nunca teria condições de inserção no mercado. No serviço público, a mesma coisa, e o que destaca mais em relação à pensão por morte é um texto, assim, que eu não sei se isso vai vigorar, que é a impossibilidade de acumular pensão e aposentadoria, da sua, digamos assim, fruto do seu próprio trabalho, e no texto coloca que não será mais possível a acumulação de benefícios, nem pensão com aposentadoria e nem aposentadoria de 2 regimes. Que é muito comum o servidor público continuar contribuindo para o regime geral via carnê, ou às vezes até trabalhar nos 2 regimes. O doutor Adriano, que compunha a mesa antes, é médico. Então, com certeza, ele trabalhava como servidor público em algum hospital. Eu trabalho nos 2 regimes. Não é? Exatamente, você mesmo trabalha. E também trabalha na iniciativa privada, carteira assinada, contribui, ou até mesmo contribui com o MEI, de repente, E você poderia acumular as 2 aposentadorias, porque elas saíam de fundos diferentes. Segundo a reforma, isso não poderia mais ser possível. O cidadão terá, então, que optar qual regime que vai tributar. Doutora, e o BPC, por exemplo, essa ideia dos R$400, é meio salário mínimo, parece, Como é que a senhora está vendo isso daí? E se isso for passado, qual seria o seu impacto nessa população? Porque o BPC ele é concedido em função da miserabilidade da pessoa, não é isso? Sim, o benefício de prestação continuada, ele é amparado na Lei Orgânica de Assistência Social, e ele prevê 2 situações: o deficiente físico, mental ou visual, numa situação grave, que não consiga prover a sua própria subsistência, e o idoso acima de 65 anos, não há distinção de gênero pela lei, homens ou mulheres, que também não tenham um núcleo familiar que possa ficar responsável pela sua subsistência. E esse amparo é de um salário mínimo, não permite empréstimo consignado, não dá direito a 13º, não fica de pensão para ninguém, É um benefício realmente eminentemente assistencial. O que a proposta também abarca, que esse benefício subiria a idade para que ele pudesse ser obtido para 70 anos, que realmente eu acho que já impacta logo de primeira, porque se a pessoa aos 65 anos já se considera na linha de miserabilidade, imagina ter que ficar ainda mais 5 anos nesse calvário, E logo em seguida ele vem com essa questão de que o benefício poderia partir de R$400, podendo chegar até um salário mínimo, dependendo da condição. E aí ele então está colocando um critério subjetivo, que ele vai deixar para o agente público verificar. Olha, você é muito miserável, então eu vou te dar R$900. Ah, não, você é pouco miserável, com isso aqui você conseguiria viver R$400. Então, eu acredito que, sim, se essas mudanças no BPC forem aprovadas, infelizmente, o Brasil corre um risco de aumentar muito a população carente, a população de rua, que é aquela pobreza que a gente vê, as pessoas pedindo esmola e, infelizmente, porque o Estado vai se ausentar. Até a questão da morte precoce, Porque se a pessoa recebe meio salário, nessa fase etária é a fase que nós estamos mais sensíveis a doença, você precisa de um certo acompanhamento. Se você não tiver dinheiro para comprar remédio, é óbito.
Exatamente. Uma pena que é um exercício de futurologia, né? As relações de trabalho estão mudando. A estimativa hoje é que até 2035 as profissões que vão estar liderando o mercado nem existem ainda. Não? Então, assim, a gente tem um texto que é um texto garantidor de direitos de um aspecto que está em plena mutação. Então, é um exercício de futurologia, não deixa de ser. Né? A questão toda é a gente tentar formar opinião na razão da subjetividade. Cada um vai defender o que for interessante para si mesmo. Política é isso, é negociação, vai estar tudo à mesa. Né? O direito ele entra justamente para nivelar, para dar uma salvaguarda, né? para o indivíduo, para o cidadão contribuinte, e para tentar nivelar, mediar essas discussões para tanto. A nossa cidade, Juiz de Fora, e a região, nós temos muitos produtores rurais. E qual que é o impacto para essa população? A aposentadoria do rural, né, do trabalhador rural, ela já estava sendo aplicada pelo INSS e pelo Judiciário de uma maneira mais rigorosa nesses últimos anos, né? Nós temos o Judiciário e próprio INSS pedindo provas efetivamente de que aquele trabalhador rural se encaixaria numa economia de subsistência, né, que é aquela economia familiar, que as sobras elas muitas vezes são produto de escambo, de pequenas comercializações, né, que você não consegue fazer uma produção com sobra suficiente para que te caracterize um produtor. Por quê? O produtor rural, o pequeno produtor rural, ele é contribuinte da Previdência Social, ele não é assistido por trabalhar no campo e não pagar a Previdência. Ele é devedor, inclusive, da Previdência. E o empregado rural, aquele que trabalha no terreno de um grande fazendeiro, de um latifundiário, e que depois vai lá pedir a sua aposentadoria rural, muitas vezes sem ter contribuído nem sequer uma contribuição para o sistema, esse também já vinha enfrentando muita dificuldade de conseguir o benefício, porque a Justiça queria exatamente que ele entrasse na Justiça do Trabalho, reconhecesse o vínculo, demonstrasse que ele não era um campesino de própria subsistência, que ele era um empregado, que ele cumpria jornada, que ele cumpria diretrizes, né, ordens do seu patrão, e que, portanto, esse patrão, devedor da Previdência Social, deveria ter pago para subsidiar a contribuição e, logo em seguida, a aposentadoria desse cidadão. O que muda para o produtor rural se a proposta for aprovada? Né? Se institui uma cota mínima de contribuição de R$600 ano por núcleo familiar, que nós vamos cair também muito nessa questão da fiscalização. Quem realizará esta fiscalização? Como ele vai provar que essa produção não foi suficiente? Como que eles vão controlar isso? Né? E logo em seguida eles já colocariam todos na escala mesmo de produtor e deveriam pagar as alíquotas atinentes. Então, aqui na nossa região, assim, as cidades no entorno de Juiz de Fora ainda guardam muito essa característica campesina. Eu acredito que eles já estão enfrentando muita dificuldade de conseguir os benefícios na esfera administrativa e vai ficar um pouquinho pior, porque eles vão agora começar a exigir essas contribuições. Doutora, a gente já falou sobre essas mudanças que geram um impacto na população que desconhece sobre o assunto e, quando conhece também, fica ainda mais assustado com o que pode vir. Mas a gente fala sobre esse aumento, a expansão no tempo de trabalho, pensando que a pessoa ela vai manter um trabalho constante. E a gente está vivendo um período muito instável da economia, e pessoas que já estão desempregadas há anos e não conseguem se realocar no mercado de trabalho, e isso só dificultaria para essas pessoas? Dificultaria muito. Porque, exatamente, quando a Previdência Social ela começa a se preocupar com essa questão de você ter um intervalo de carteira de trabalho assinada ou de contribuições sendo mantida com certa frequência, acaba ficando mesmo o benefício inacessível. Eu já tive a oportunidade de conversar até com alguns magistrados a respeito do impacto dessa reforma, caso ela seja aprovada, e eu mesmo costumo falar, nós vamos passar alguns períodos que vai ter até um boom na procura pela advocacia previdenciária, pelo sistema previdenciário, pelo INSS. Realmente, a gente vai ter assim, um grande ápice de procura, muitas pessoas tentando adiantar sua aposentadoria. Ok, vão se aposentar as que tiverem o direito. Só que depois nós vamos ter um vácuo, porque nós vamos passar um período onde as pessoas não vão preencher requisitos para a obtenção de nenhum dos benefícios previstos. Né? Então, as pessoas terão que se reorganizar.
essa mudança no espectro de trabalho, essa dificuldade de inserção no mercado de trabalho, vai forçar as pessoas ou a contribuírem por si próprias, comprar o seu próprio carnê e se preocupar com a sua própria previdência, ou, de repente, até, o que é lamentável, né, cair na informalidade. Que aí eles não, né, os informais não contribuem para a Previdência e, inclusive, cooperam muito para essa falácia do déficit, porque você, informalizando a relação de trabalho, você deixa na conta da pessoa fazer a contribuição e muitas vezes ela não vai fazer. Não vai fazer. Você acredita que uma mobilização popular pode mudar os rumos dessa votação? Olha, eu acredito que há necessidade de que as pessoas busquem se informar, de que elas cobrem participação política dos seus congressistas, né? Existe um pacto democrático entre o povo e os seus representantes, eles devem ser procurados, eles devem ser suscitados, né? Perguntem aos seus representantes, compareça ao gabinete dos seus vereadores para que façam pressão política nos partidos, porque, infelizmente, né, até esbarrando um pouquinho na política, é difícil no Brasil se cobrar ideologia política dos partidos. Muito difícil. Eles vão votar através da deliberação e através de interesses e tomara Deus que eles não comecem a barganhar cargos públicos em prol de votos, não é? Mas se as pessoas forem até seus representantes, cobrar, qual é a sua opinião? Você conhece da reforma? Olha, isso aqui vai impactar dessa forma na minha vida, na vida da comunidade onde eu resido, né? Para que as pessoas realmente, se eles, ainda que se aprove um texto, que se faça modificações para que o texto seja mais brando ou para que a regra de transição seja mais suave, né? Porque quem entrar no mercado de trabalho agora talvez não seja tão impactante, porque ele já sabe que as regras estarão ali pré-constituídas. Mas e os que já estão trabalhando? Tem uma dúvida, desculpa, só para deixar para título de informação. Tem que ser muito rápido. Muito rapidinho. A tributação geralmente ela tem uma periodização mensal. E para o profissional liberal, agora com a reforma trabalhista, é a relação intermitente de trabalho? Então, em relação à relação intermitente de trabalho, a proposta faz assim também uma proposta para que a contribuição passe a ser trimestral, né, para que ele possa agregar várias contribuições. Obrigado. Okay. Bom, nosso programa chegou ao fim, mas antes eu gostaria de agradecer, Paula, mais uma vez pela aula que você deu para a gente sobre Previdência. Muito obrigado. Eu que agradeço. E essa conversa, ela tem que continuar, né? Então eu espero te encontrar por aqui mais vezes. Sara, muito obrigado também pela participação. Eu que agradeço. Pelo trabalho Gente, é muito desenvolvido por importante ter vocês. esse espaço aqui. Mais uma vez, obrigada. A gente faz questão que vocês estejam sempre aqui com a gente. Retornaremos, Okay? com certeza. Depois do carnaval, tá? Vamos combinar. Vamos aproveitar um pouquinho. Muito obrigado. Obrigado, Foi um Caio. prazer recebê-los mais uma vez. E eu quero agradecer, é claro, a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. Lembrando que a mesa de debates volta só depois do carnaval. A gente vai pegar esse tempinho, né, para descansar um pouco, viajar, curtir a folia, porque a gente gosta também um pouquinho, né? A gente se diverte, mas volta em breve com a mesa de debates aqui para vocês. Mas até lá você pode acompanhar os nossos programas no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. Só procurar por TV Juiz de Fora. Aproveita esse tempinho para curtir os nossos vídeos, para compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais e, é claro, para se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês, um ótimo carnaval, com muito respeito, com muita diversidade, muito amor e a gente se vê numa próxima.